Há alguns meses, um homem de 72 anos entrou no meu consultório. Tinha um semblante calmo, mas os olhos denunciavam uma inquietação profunda. Sentou-se diante de mim, respirou fundo e disse: Doutora, meu corpo parece não responder mais como antes. Eu não estou doente, mas algo está diferente. Sinto que estou perdendo minha força, meu ânimo, até minha vontade de viver. Essas palavras ecoaram de um jeito especial. Ele não falava apenas de sintomas físicos, falava de um cansaço que vinha de dentro. E, como tantos outros homens que atendo há mais de 15 anos, ele acreditava que isso era simplesmente o peso da idade. Mas não era. Durante a conversa, percebi o mesmo padrão de sempre: anos de rotina, responsabilidade, pressa e zero tempo para si mesmo. Ele nunca parava. Não descansava direito, não se alimentava com calma, não ouvia o corpo. Dizia que era assim mesmo, coisa de homem. E, aos poucos, o corpo dele foi se adaptando a essa desconexão, ficando mais rígido, mais silencioso, mais distante. Quando pedi para ele me contar como eram seus dias, percebi algo curioso. Ele sabia o horário exato de todos os compromissos da semana, mas não lembrava a última vez que havia se sentido realmente presente, em paz com o próprio corpo. Esse homem poderia ser qualquer um de nós. Porque a verdade é que, com o tempo, muitos homens aprendem a sobreviver, não a viver. Aprendem a suportar, mas não a sentir. E é nessa ausência de atenção, nesse modo automático, que a vitalidade começa a escorrer, devagar, quase invisível. Ele acreditava que o corpo estava falhando. Mas o que realmente estava acontecendo era outra coisa, algo muito mais profundo e silencioso. O que ele não sabia é que o verdadeiro problema não estava no corpo, mas no modo como ele o tratava em silêncio. ChatGPT. Meu nome é Doutora Helena Costa, sou especialista em saúde masculina e há mais de 15 anos acompanho homens que, assim como o senhor da história anterior, chegam ao consultório acreditando que estão apenas envelhecendo. Mas, com o tempo, percebo sempre o mesmo padrão. O corpo não está falhando, ele está pedindo atenção. O que muitos não percebem é que a perda de energia, a queda na disposição e a falta de vitalidade não surgem de um dia para o outro. Elas são o resultado de pequenos hábitos diários, silenciosos, que se acumulam ao longo dos anos. Coisas aparentemente inofensivas, como comer rápido, dormir mal, viver em tensão constante ou ignorar o próprio corpo, vão, pouco a pouco, DREN 3 e 1. Hábito 1. Viver em modo automático. 350 palavras. Você já percebeu como o corpo pode continuar funcionando mesmo quando a mente está distante? A maioria dos homens que chegam ao consultório vive assim, no modo automático. Acordam, trabalham, comem, dormem e recomeçam. O corpo executa, mas não sente. E, aos poucos, essa desconexão apaga a vitalidade. Com o tempo, o homem deixa de perceber o próprio ritmo. Não nota quando o peito está apertado, quando a respiração está curta, quando a postura está tensa. Tudo parece normal, mas esse normal é um estado de dormência. É o corpo adaptado ao excesso de repetição, a vida sem pausa, sem presença, sem respiro. O corpo envelhece, sim, mas não precisa adormecer. A vitalidade não se mede apenas pela força física, mas pela capacidade de sentir. Quando você vive em modo automático, o corpo começa a se desligar, como uma lâmpada que ainda acende, mas brilha menos a cada dia. Experimente isso. Durante 1 minuto, pare. Feche os olhos, respire fundo e sinta o ar entrando e saindo. Não há nada de místico nisso, é fisiologia pura. O oxigênio se renova, a tensão baixa, o sistema nervoso entende que você está seguro. Esses segundos de presença são um lembrete. O corpo ainda está aí, esperando ser notado. Pequenas pausas diárias, mesmo curtas, são o primeiro passo para recuperar energia e lucidez. Porque o corpo responde ao que é percebido. E quando você começa a sentir de novo, a vida volta a pulsar. 3.2 Hábito 2. Passar tempo demais sentado. 300 palavras. A rotina moderna aprisionou o corpo masculino em cadeiras. Horas e horas sentado, no carro, no trabalho, em casa, até que o corpo esquece que nasceu para se mover. O resultado? Circulação lenta, músculos enfraquecidos e, com o tempo, impactos diretos na próstata, no coração e até na mente. O sedentarismo silencioso é um ladrão de energia. Mesmo quem se exercita meia hora por dia pode passar outras 15 sentado, e isso anula boa parte dos benefícios. O corpo humano precisa de movimento constante, mesmo leve. Você não precisa virar atleta. Mas levante-se a cada hora. Caminhe alguns minutos, alongue os ombros, beba água. Esses gestos simples estimulam o sangue, oxigenam o cérebro e liberam hormônios que mantêm a vitalidade em alta. Imagine o corpo como um rio. Se ele não flui, estagna. E quando a energia física para, tudo para junto: libido, humor, disposição.
Mover-se é uma forma de lembrar ao corpo que ele ainda está vivo. 3.3 Hábito 3. Ignorar o sono e o descanso. 350 palavras. Dormir não é perder tempo, é recarregar a alma. Mas muitos homens tratam o sono como um luxo, não como necessidade. Dormem tarde, acordam cedo e vivem em alerta. Com o tempo, o corpo entra em modo de sobrevivência. Mesmo dormindo 8 horas, alguns acordam cansados. Porquê? Porque o sono é leve, interrompido, sem profundidade. E é justamente no sono profundo que o corpo regula hormônios essenciais, como testosterona, GH e melatonina, que sustentam energia, humor e vitalidade. Sem esse ciclo, o corpo não regenera. A mente fica confusa, o coração acelera e o desejo por viver diminui. O homem começa a se irritar com tudo, perde foco e sente o peso dos anos se multiplicar. Pequenos ajustes fazem diferença. Alfinete de cabeça redonda, desligue telas 30 minutos antes de dormir. Alfinete de cabeça redonda, diminua o café à tarde. Alfinete de cabeça redonda, respire fundo algumas vezes antes de deitar. Esses detalhes ajudam o sistema nervoso a desligar do estado de alerta e entrar em modo de recuperação. Porque o corpo não é uma máquina, é um organismo que precisa de ritmo. Dormir bem é um ato de amor próprio. E quem aprende a descansar com consciência descobre que a força não vem do esforço, mas da regeneração. 3.4 Hábito 4. Comer rápido e sem consciência. 300 palavras. A força, a vitalidade e o desejo não desaparecem. Apenas adormecem, esperando o momento de serem despertados de novo. E esse despertar não exige grandes mudanças. Ele começa com gestos pequenos: respirar fundo, levantar-se da cadeira, comer com calma, dormir de verdade, permitir-se relaxar, tocar o próprio corpo com respeito, olhar nos olhos de alguém que te escuta. O corpo fala, o tempo todo. Mas é preciso silêncio interno para ouvi-lo. Cada batimento, cada respiração, cada tensão é uma mensagem. E quanto mais você escuta, mais ele confia. A idade traz experiência, não limitação. O que realmente envelhece um homem não é o corpo, é a desconexão. Mas isso pode mudar agora. Comece hoje. Pare por um instante, feche os olhos e pergunte a si mesmo: como eu estou me sentindo agora? Essa simples pergunta é o início de uma nova relação com o seu corpo. Uma relação de presença, respeito e escuta. Porque o corpo fala, e você ainda pode ouvi-lo. CH. Se você olhar com atenção, vai perceber que todos esses 7 hábitos têm a mesma origem. Não é o tempo, nem a idade, é a desconexão. Viver em modo automático. Ficar horas sentado. Ignorar o sono. Comer sem consciência. Viver tenso. Evitar o toque. Silenciar a solidão. São diferentes formas de dizer a mesma coisa. Você parou de ouvir o seu corpo. E quando isso acontece, o corpo começa a falar do único jeito que sabe, através do cansaço, da dor, da falta de energia, da apatia. Não é fraqueza. É o jeito mais sábio que o corpo encontrou de pedir atenção. Muitos homens acreditam que estão envelhecendo, quando na verdade estão apenas se afastando de si mesmos. A força, a vitalidade e o desejo não desaparecem. Apenas adormecem,
esperando o momento de serem despertados de novo. E esse despertar não exige grandes mudanças. Ele começa com gestos pequenos: respirar fundo, levantar-se da cadeira, comer com calma, dormir de verdade, permitir-se relaxar, tocar o próprio corpo com respeito, olhar nos olhos de alguém que te escuta. O corpo fala, o tempo todo. Mas é preciso silêncio interno para ouvi-lo. Cada batimento, cada respiração, cada tensão é uma mensagem. E quanto mais você escuta, mais ele confia. A idade traz experiência, não limitação. O que realmente envelhece um homem não é o corpo, é a desconexão. Mas isso pode mudar agora. Comece hoje. Pare por um instante, feche os olhos e pergunte a si mesmo: como eu estou me sentindo agora? Essa simples pergunta é o início de uma nova relação com o seu corpo. Uma relação de presença, respeito e escuta. Porque o corpo fala, e você ainda pode ouvi-lo. Seu corpo ainda está vivo. Ele respira, sente, reage. Mesmo que pareça cansado, mesmo que tenha passado por dores, ele continua aqui, esperando que você volte a cuidar dele com presença e respeito. Não é tarde demais para recomeçar. O corpo tem uma sabedoria silenciosa. Ele se regenera sempre que é ouvido. Basta um pouco de atenção diária, um pouco mais de gentileza, um pouco menos de pressa. Os melhores anos da sua vida não ficaram para trás. Eles estão no modo como você escolhe viver os próximos, com consciência, com calma, com gratidão pelo que ainda pulsa em você. Lembre-se, cada respiração é um convite para começar de novo. Cada manhã é uma nova chance de se reconectar. E o primeiro passo não é gigante, é simples: escute-se. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quando um homem aprende a cuidar de si, ele inspira outros a fazerem o mesmo. E é assim, gesto por gesto, que a verdadeira força renasce, de dentro para fora. A maioria dos homens come como quem cumpre tarefa. Rápido, distraído, olhando o celular. Mas a digestão é um processo sagrado. É ali que o corpo transforma o que recebe em energia vital. Quando se come sem consciência, o sistema digestivo entra em sobrecarga. O sangue corre para o estômago, a respiração fica curta e o cansaço aparece logo depois. A energia, que deveria ser renovada, é desperdiçada. Lembro de um paciente de 68 anos, o Sr. Roberto. Ele se queixava de fraqueza e falta de vontade. Não tinha nenhuma doença grave, só comia rápido demais, sempre tenso. Com um simples exercício, mastigar devagar, deixar o garfo na mesa entre as mordidas, ele começou a sentir diferença. Em 3 semanas, relatou mais disposição e até melhora no humor. Comer devagar é um treino de presença. É o momento em que o corpo e a mente se encontram. E é ali, nesse encontro, que a vitalidade se reconstrói. 3.5 Hábito 5. Viver sob tensão constante. 350 palavras. O corpo masculino foi ensinado a suportar. A não demonstrar dor, não pedir ajuda, não parar. Mas a tensão crónica cobra um preço alto. Esgota as glândulas, desequilibra hormônios e sabota o desempenho físico e emocional. Quando o estresse é constante, o corpo libera cortisol o tempo todo. Esse hormônio, em excesso, bloqueia a testosterona, prejudica o sono e enfraquece o sistema imunológico. É um círculo vicioso: quanto mais tensão, menos vitalidade. O corpo do homem maduro precisa menos pressa e mais presença. Não é sinal de fraqueza relaxar, é sinal de sabedoria. Experimente. Ao sentir o corpo tenso, pare por alguns segundos. Sinta onde a rigidez se esconde: nos ombros, na mandíbula, nas mãos. Respire e solte. Faça isso algumas vezes ao dia. É simples, mas poderoso. Com o tempo, o corpo aprende a sair do modo alerta e voltar ao modo vida. E é aí que o vigor retorna, naturalmente. 3.6 Hábito 6. Não se tocar com atenção. 300 palavras. Vivemos em uma cultura que ensina o homem a se afastar do próprio corpo. O toque vira algo mecânico, funcional, nunca um gesto de cuidado. Mas o toque consciente é medicina. Ele devolve ao corpo a sensação de segurança e presença. Colocar a mão sobre o peito e respirar fundo, por exemplo, envia uma mensagem direta ao cérebro: está tudo bem. O sistema nervoso relaxa, o coração desacelera e o corpo sente que pode confiar. Toque não é sobre sensualidade, é sobre reconexão. É lembrar que o corpo é o seu primeiro lar. Quem se toca com atenção, se ouve melhor, se entende mais rápido e se cura com mais facilidade. 1 minuto de autocuidado por dia é suficiente para reativar a consciência corporal e recuperar a energia perdida no ruído da rotina. 3.7 Hábito 7. Ignorar a solidão. 350 palavras. Esse é o mais silencioso de todos. Muitos homens não percebem o quanto a solidão pesa no corpo.
Quando não há troca, abraço, conversa ou presença afetiva, o cérebro reduz a produção de dopamina e oxitocina, substâncias ligadas ao prazer, à motivação e ao desejo de viver. A solidão não é apenas emocional, é biológica. Ela altera o corpo, enfraquece o sistema imunológico e acelera o envelhecimento. Mas existe uma boa notícia: conexão cura. E ela começa dentro. Antes de buscar o outro, é preciso aprender a estar consigo mesmo, com gentileza, sem julgamento. Falar com um amigo, caminhar com alguém, sorrir mais, tudo isso é medicina. Pequenos gestos quebram o ciclo da desconexão. A vitalidade masculina não vem só de músculos ou harmonios, mas de vínculos. Quando um homem se permite sentir, se abrir e se conectar, ele não apenas vive mais, vive melhor. Porque a verdadeira força não está em aguentar tudo sozinho, mas em permitir-se sentir junto. Ando a força que antes parecia natural. E é exatamente sobre isso que este vídeo fala. Porque muitos homens, especialmente depois dos 60, vivem desconectados de si mesmos. Acham que o cansaço, a falta de desejo ou o desânimo são parte da idade, quando, na verdade, o que falta é consciência corporal, presença e cuidado genuíno com a própria energia. A diferença entre um corpo que envelhece com vigor e outro que se apaga aos poucos não está apenas nos remédios ou exercícios, mas em como cada homem se relaciona com o próprio corpo todos os dias. Por isso, eu quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo. Alguns dos pontos que vou mencionar podem parecer simples, mas a verdade é que ignorá-los é o que faz tantos homens se sentirem exaustos, irritados e sem motivação. Se fizer sentido para você, comenta 1. Se não fizer, comenta 0. Assim eu sei quem realmente está pronto para entender o que está por trás dessa perda de energia. Agora, vamos falar sobre os 7 hábitos silenciosos que estão acabando com a sua energia sem você perceber. Se você olhar com atenção, vai perceber que todos esses 7 hábitos têm a mesma origem. Não é o tempo, nem a idade, é a desconexão. Viver em modo automático. Ficar horas sentado. Ignorar o sono. Comer sem consciência. Viver tenso. Evitar o toque. Silenciar a solidão. São diferentes formas de dizer a mesma coisa. Você parou de ouvir o seu corpo. E quando isso acontece, o corpo começa a falar do único jeito que sabe, através do cansaço, da dor, da falta de energia, da apatia. Não é fraqueza. É o jeito mais sábio que o corpo encontrou de pedir atenção. Muitos homens acreditam que estão envelhecendo, quando na verdade estão apenas se afastando de si mesmos.